Fala galera, resenha com o Eurico de número 15. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a reunião de ontem. Vou resumir bastante porque o assunto era pra gente ficar aqui por horas comentando, mas todo mundo muito curioso. Primeiro, pedir desculpa aí que eu não respondi nos stories as perguntas de ontem, mas respondi diretamente para todas as pessoas que me mandaram, uma a uma. Não tive tempo, ontem foi um dia muito agitado com a reunião, hoje também. Então vamos lá. O primeiro assunto da reunião de ontem foi a criação das comissões que vão investigar. São duas comissões, na verdade. Uma vai investigar todo o processo de venda do Vasco, a participação das pessoas, quem participou e se teve algo lesivo ao clube e quem são os responsáveis. E aí depois vão ser levados para o conselho para a gente punir. Não foi dito nada do que foi feito ainda. Os contratos vão ser abertos aos integrantes dessas comissões. Esses integrantes vão fazer um relatório e vão apresentar para o conselho. Vai ser dada a ampla defesa ali a todos os que participaram e aí com isso vai vir um relatório. E aí a gente vai aprovar ou não o que a comissão indicar. Provavelmente vai pedir alguma punição, algum sócio, algum diretor, algum dirigente, né? E aí o conselho vai aprovar. Isso deve demorar aí para ir uns 180 dias, uns 6 meses, até criar a comissão, até se dar os prazos para as defesas e ser aprovado e vir as punições. Acredito eu que até o final do ano já está concluído. A outra comissão é para investigar atos lesivos cometidos na gestão do Campelo, que tem uma auditoria que aponta alguns contratos com lesivos ao clube, né, com superfaturados, etc., que também vai se caminhar da mesma maneira que a outra comissão. Não foi aberto nada ainda do que objetivamente foi feito. Isso vai ser aberto aos integrantes da comissão, que vão ser apresentados provavelmente até sexta-feira. E aí depois iniciam-se os trabalhos, depois se leva ao Conselho Deliberativo para a punição ou não do Campelo e de algum outro integrante da gestão dele. Então são duas comissões diferentes que vão apurar todo o processo de venda do Vasco para 777 e atos lesivos cometidos na gestão do Campelo. Esse foi o primeiro ponto da reunião. O segundo ponto foi a apresentação de números pelo conselheiro fiscal da SAF, números que são estarrecedores, números que comprovam que o Vasco vem sido gerido por incompetentes. É impressionante como alguém ainda defende a 777 e os gestores da 777. Tem uns discursos aí de que, mas vai voltar para o associativo, que hoje eu nem sou um defensor, tá? Hoje eu tenho dúvidas ainda dessa relação, acho que não é o momento, mas independente de ser uma gestão do associativo ou uma gestão de uma empresa, a gestão dessa empresa foi pior do que qualquer outra gestão do associativo. Pior em números, pior em resultados financeiros e pior em resultados desportivos. Gastou-se fortunas para nada. Jogou o dinheiro do Vasco fora, dinheiro seu, do torcedor fora, e muito dinheiro. Hoje o Vasco tem uma folha salarial, como foi apresentada para nós ontem, de 17 milhões de reais. É uma das 5 maiores folhas do Brasil. E olha o desempenho do nosso time. Isso é um assalto, gente. Isso que está sendo feito é um dos maiores crimes cometidos na história do futebol. Ainda tem gente que defende essa corja, defende quem fez isso. Jogaram mais de 300 milhões de reais fora, no lixo, e ninguém está falando nada. É um dos times que recebeu maior investimento na história do futebol. E olha o time que nós temos, olha a folha que nós temos, olha o impacto que isso vai trazer no futuro do Vasco, o impacto que isso vai trazer nas dívidas do Vasco. Engessaram o departamento de futebol. Quando você infla uma folha dessa maneira, e com contratos longos de 2, 3, 4, 5 anos, você engessa o departamento de futebol, você impede novos investimentos, você impede que o departamento de futebol dê corpo a um elenco, porque já não tem mais espaço, já se gasta muito mais do que se poderia gastar. Então o que fizeram foi um crime, e um crime que vai ter consequências seríssimas a longo prazo para o Vasco. Em relação à folha de pagamento, isso é uma das coisas. Outras coisas, eles fizeram investimentos no Vasco e foi a gestão, essa profissional, de profissionais contratados, que menos atacou a dívida do Vasco. Nenhum outro gestor do Vasco, do associativo, atacou menos a dívida do que essa gestão. É vergonhoso o que fizeram com o Vasco, o que fizeram nessa gestão. São gestores que, por mais que digam que são profissionais, porque recebem salários altíssimos,
são extremamente incapazes e amadores. Defender o modelo profissional é muito distante de defender profissionais incapazes e incapacitados. Então ontem ficou muito claro que cometeram um crime e continuavam cometendo esse crime com o Vasco. Isso tem que ser estancado. Ontem foi também debatido o quanto algumas pessoas só buscam prejudicar a gestão, atrapalhar a gestão. O presidente Pedrinho pediu a palavra e falou isso. As pessoas estão questionando muito, eu quero participar, não me dá voz, o que é uma mentira. A gestão tem sido aberta a todos que a procuram, eu sou testemunha disso, alguns beneméritos são testemunha disso, o Conselho de Beneméritos é testemunha disso, só que as pessoas querem intervir ao invés de ajudar. É muito diferente você ajudar ou intervir. As pessoas querem que a gestão faça o que elas querem. E não é assim que funciona. Eles ganharam a eleição, eles estão no poder, eles têm a maneira deles de gerir e nós podemos ajudar, dar conselhos, mas aceitando a maneira como eles gerem o clube. Até agora, eu não posso falar nada. Eu acho que todos os atos da gestão foram bastante inteligentes, calculados, bem feitos, no momento certo, sem ansiedade, sem atropelo. Mais uma vez eles fizeram essa questão da comissão sem atropelo, de forma inteligente, para se obter realmente os resultados. Agora, está todo mundo muito ansioso, todo mundo quer resultados imediatos. E é em busca desses resultados imediatos que nós passamos as vergonhas que temos passado nos últimos anos. Então, o Vasco tem que se redirecionar, tem que pensar em buscar um resultado a longo prazo, tem que buscar em montar, em fazer novamente um clube vencedor. É o que eu questiono. Não é que a gente quer um time vencedor, nós queremos um clube vencedor. O Vasco tem estado em busca de um time vencedor há anos e não vai conseguir. Nós precisamos montar uma estrutura a longo prazo para termos um clube vencedor como nós fomos no passado. Essa coisa de buscar um time vencedor é muito arriscada, só aumenta dívidas, aumenta o custo do futebol de maneira elevadíssima e não se conquista nenhum objetivo. Você tem que, para você ser um clube vencedor, nós temos que voltar a investir em estrutura do departamento de futebol profissional, voltar a investir na base, voltar a investir no ataque à dívida que o clube tem, para que daqui a alguns anos nós voltamos a nos tornar um clube sólido e realmente com capacidade de competir com os outros. Isso aí é um resumo básico do que aconteceu ontem. Muitos detalhes podem ser atacados. Eu vou abrir aí para as perguntas, vou ver quais são os temas que as pessoas mais me perguntam e ao longo da semana vou detalhando um tema ou outro com mais objetividade. Já fiquei muito longo aqui, vou abrir as perguntas nos stories. Estou sempre à disposição para responder o que vocês acham interessante, as dúvidas que vocês tenham. Tento responder a todo mundo e me colocando à disposição sempre do Vasco para ajudar o Vasco no que for preciso. E os chorões do momento, pensem bem. Os profissionais que estavam no Vasco são os piores gestores da nossa história. Saudações vascaínas, vamos para perguntas nos stories e até amanhã.